Moçada, como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Carlos Maza, canal Geomaza. E hoje nós viemos trazer mais uma aula sobre o gigante do norte, o Estadão do Amazonas. Nós que estávamos falando do ciclo da borracha, terminamos com sua decadência. Infelizmente, a concorrência asiática ela praticamente acaba com o ciclo da borracha, apesar de dois momentos, de duas tentativas após essa decadência, que foi a experiência nos anos 1930 da Fordlândia e durante a Segunda Guerra Mundial, quando nós vamos suprir parte da borracha que estava sob o domínio japonês que havia invadido o sudeste da Ásia. Após isso, essas duas tentativas, esses dois surtos, o governo se convence que não havia muito mais escapatória, que não teria como concorrer com a produção do sudeste da Ásia. Nos anos 1950, Getúlio Dornelles Vargas, o presidente GG, ele vai tentar mudar o foco e começa a criar órgãos para incentivar a ocupação da Amazônia. Isso torna-se realidade e planejamento, claro, com muitas dificuldades a partir da ditadura militar de 1964 a 1985, criando órgãos de estímulos nos anos 1960 e nos anos 1970, abrindo várias rodovias, construindo várias hidrelétricas, abrindo projetos minerais e agrovilas para tentar ocupar a Amazônia. Óbvio que o ambiente hostil não favoreceu, além disso, a especulação imobiliária. O conflito pela posse da terra acabou por abortar esse projeto até interessante de desenvolvimento chamado de PIN, Projeto de Integração Nacional. Mas vamos observar o texto sempre é um guia para nós, tem lá o seu registro, o seu grande resumo que você está fazendo neste canal, praticamente tudo testificado e testemunhado. Dessa maneira você tem aí um material eterno para poder nos acompanhar e para poder estudar, além de enfrentar um vestibular, um concurso, se é este o seu objetivo, ou simplesmente aprender, entender o seu país, a história recente do seu país e, claro, a geografia. Vamos lá, pessoal, vamos observar o que o texto de hoje traz. Ciclo da borracha, parte final, nós que iniciamos essa parte na aula anterior. Em 1953, governo Getúlio Vargas, o governo federal cria um órgão de investimento regional que seria transformado em 1966 na Sudam. A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia é uma secretaria especial com status de ministério, com autonomia e recursos próprios. No ano seguinte, o regime militar cria a Zona Franca de Manaus, com redução de impostos, de importação e exportação, visando a criar um polo industrial para desenvolver a região, seguindo a diretriz de que era preciso integrar a região ao restante do país. Nós que já falamos bastante sobre a Zona Franca de Manaus, as suas produções, as suas relações comerciais, as mais importantes empresas e até o que se produz e a quantidade que se produz, e vimos que é uma área extremamente importante. Não é à toa que Manaus é a 7ª maior cidade do país, num conjunto de 5.570 municípios. Integração. No início dos anos 1970, o governo inicia um programa de construção de estradas. Por exemplo, a BR-210, na Calha Norte, extremo norte do Brasil, a Perimetral Norte. No centro da Amazônia, a BR-230, a famosa Transamazônica, de ocupação planejada e de incentivos fiscais
a instalação de empresas na Amazônia. É dessa fase a criação de agrovilas, após a abertura das rodovias com a finalidade de ocupar a região. O governo doava lotes de até 100 hectares, aproximadamente 40 alqueires, para quem tivesse interesse em entrar na região. Ao longo das novas estradas é que foram instaladas as agrovilas, que atraem milhares de imigrantes, especialmente do Nordeste, enfrentando uma crise terrível graças à seca, o Centro-Oeste, que era uma frente pioneira, e o Sul, que vivia uma decadência em função da geada negra, a segunda pior geada da história, ou melhor dizendo, a pior geada de 1975. A maioria dos projetos, porém, enfrenta dificuldades. Abrir uma gleba no meio dessa floresta não era uma das atividades mais fáceis, sobretudo para quem não tinha dinheiro e ferramentas. Afinal, na Amazônia nós temos árvores de até 75 metros, com troncos imensos como a sapopemba, que 10 homens não abracam. Além disso, após a dificuldade de abrir essa gleba, o solo amazônico, após a derrubada das árvores, mostra-se pouco adequado à agricultura. É porque há uma simbiose entre a floresta, o clima, a hidrografia e o solo amazônico. Qualquer um desses elementos que é modificado, os outros automaticamente sentem a modificação. Por isso, tornou-se uma área de difícil ocupação e a maior parte dos projetos gastaram bilhões de dólares, mas naufragaram porque ficaram apenas na boa vontade. Além disso, entrou a corrupção, os interesses, os grileiros, os madeireiros, entre outros que tais. Bem, gente, ficamos por aqui com mais essa contribuição sobre o estado do Amazonas. Fiquem bem, um forte abraço, até a próxima.